Da mesma maneira que uma fábrica pode ser multiplicada pela construção de várias outras filiais em outros lugares, as células também podem se dividir. Só que dividir na biologia significa duplicar, produzindo cópias de si mesmo. Ficou interessado? Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Então pode deixar que eu te explico. Meus amores, esse processo na biologia se chama divisão celular. Resumindo, é um processo pela qual uma célula vai se dividir e vai formar duas células filhas. Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Luana Matos, eu sou bióloga e a aula de hoje é uma introdução à citogenética, onde a gente vai falar de classificações cromossômicas, vamos falar de divisão celular, mitose, meiose e vamos falar também de alterações cromossômicas, que são as haploidias e as aneuploidias. Mas, no momento, um desafio para vocês. Alguém sabe me dizer o que significa a frase homem de célula exicelo? Em 1855, um pesquisador chamado Rudolf Shaw, ele resumiu essa frase em latim, que significa dizer que toda célula sempre origina de outra célula. Ou, em outras palavras, que uma célula só pode existir de outra pré-existente. Ela não pode surgir do nada. Isso foi confirmado depois por um pesquisador, na qual ele fez uma análise. E esse pesquisador, ele identificou uma divisão. Essa divisão passou a ser chamada de divisão celular mitótica. Tá, Luana, mas o que é mitose de fato? O nosso organismo, ele sempre está realizando divisões celulares. E existe dois tipos de divisão, mitose e meiose. E a gente realiza tanto uma como a outra, porém em situações diferentes. Então, você que vai fazer prova, toma cuidado, porque eles gostam de saber se você sabe diferenciar mitose de meiose. E a primeira característica que você não pode esquecer é que na mitose, uma célula vai dividir e vai formar duas células, enquanto na meiose vai ser 4, tá certo? Geneticamente idêntica. Ela vai ocorrer desde o surgimento, a primeira célula que é o zigoto, até a nossa morte. E esse processo é de suma importância para a gente continuar se desenvolvendo, crescendo, repondo células perdidas, células mortas. Mas antes da gente continuar, quero falar um pouquinho de cromossomos. Quem lembra para mim o que é? Parte da célula animal ou vegetal, assim, que contém os genes que determinam as nossas características. E o cromossomos, ele pode ser representado em prova de duas maneiras, de forma simples ou de forma composta. E toma cuidado, minha gente, porque tem aluno que acha erradamente que cromossomo de forma simples é um cromossomo, e quando ele está em forma de xizinho, composto, que a gente chama de dois cromossomos. Isso está totalmente errado. De forma simples, ele é o cromossomo. A gente diz que ele tem uma cromátide, é um nome só, depois a gente vai falar mais sobre isso. E ele tem uma molécula de DNA. A Lua quer dizer que os cromossomos são formados por uma molécula de DNA, é assim? Isso mesmo. O DNA é formado pelo cromossomo, forma o cromossomo. E quando está na forma de xizinho, continua sendo apenas um cromossomo, só que com duas cromátides e duas moléculas de DNA. Olha que interessante. Digamos que eu sou um cromossomo na forma de xizinho, metade do cromossomo tem um DNA e a outra metade também tem um DNA. Metade do cromossomo a gente chama de cromátide e a outra metade a gente também vai chamar de cromátide. E as duas vão formar as cromátides irmãs. Explicado isso, agora vamos falar um pouquinho das divisões celulares. Voltar a falar. Antes das células começarem a dividir, elas precisam crescer para aumentar a quantidade de proteína, DNA, essas coisas. Chuta para mim qual é o período de crescimento, o período que a célula cresce para poder se dividir, ou o período que antecede a divisão celular. Pensaram? Esse período se chama intérfase e ela representa, para vocês terem uma noção, 90% é do tempo da divisão. E essas células interfásicas, o material genético delas vai ser na forma de cromátide. Não esqueçam disso, porque isso é muito importante e geralmente cai muito nas provas de vestibulares ou até mesmo nos exercícios que vocês fazem na escola. Outra coisa que é muito importante também na interfase é que ela se subdivide em 3 fases, G1, S e G2. Então, na G1, que é a primeira fase, é a fase mais longa que vai ter no ciclo. A célula vai passar a aumentar de tamanho, sintetizar a proteína, que é o RNA. E nessa fase vai se encontrar o ponto de controle, que vai verificar se existem sinais de célula danificada. Na fase S é a fase que vai ocorrer a síntese de DNA. E esse processo vai se chamar replicação.
para que a partir desse momento as cromátides passem a ter cópias de si mesmo. E a última fase é a G2, que a célula vai continuar sintetizando proteína, aumentando as organelas, e os centríolos vão se deslocar, finalizando a duplicação dos cromossomos, certo? E aí vai possuir cromátides unidas pelo centrômero. Estando tudo ok, vai passar por outra fase, que é a fase M, ou processo de divisão. E essa fase ela vai durar 10%, no caso de células somáticas, mitose, no caso de células germinativas, a meiose. Então, as células somáticas elas vão ser aquelas que não estão ligadas diretamente com a reprodução, ou em outras palavras, que não são os gametas. Então, a função da mitose é formar novas células e repor células mortas, tá certo? E a mitose, embora seja um processo, ela vai ser caracterizada por 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Uma assim para você poder lembrar a ordem: papai, mamãe andaram treinando. Prófase é primitivo, onde tudo vai começar. Meta quer dizer meio, é a fase do meio. Ana vai ser separação, então caiu em prova. Onde acontece a separação de alguma coisa? Na anáfase, tá certo? E assim, só lembrando que separação a gente pode chamar de segregação ou de junção. E a telófase vai ser a fase final.